A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica e pedindo a Deus, mais uma vez, que Ele venha abrir o nosso entendimento, né? E que Deus, Ele venha tirar todo impedimento que vier contra a nós estarmos ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar hoje, continuando nesse áudio, um estudo sobre o perigo do materialismo, o perigo de quem tem uma visão materialista. Ontem, o tema da mensagem de ontem foi o perigo do materialismo. E hoje, o tema de hoje é a visão materialista. E nós vamos estar lendo no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ontem nós lemos no versículo 19, somente no versículo 19. E hoje nós vamos estar lendo no versículo 32. E eu aconselho os irmãos que em casa leiam todo o capítulo 15, que tem na epígrafe a ressurreição. Então ele fala aqui sobre a ressurreição. E nós vamos estar lendo hoje aqui no versículo 32, então a primeira carta de Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32. E aqui o apóstolo Paulo diz: se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, meus irmãos, essa é a visão materialista. Nessa parte final, Paulo, ele está querendo dizer: se não existe ressurreição, se não existe eternidade, se não existe Deus, se não existe um Criador, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não tem sentido nenhum. A gente apareceu do nada, vive em um nada, né? Vive um nada e vai para um nada. Então, Paulo disse, se fosse assim, né? Se fosse assim. Mas se você ler o capítulo todo, o capítulo 15 de 1 Coríntios, se você ler ele todo, Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Glória a Deus. Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar, né? Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar para não tornar a morrer. Cristo foi o primeiro a ressuscitar e depois os que morreram em Cristo também hão de ressuscitar. Os que estiverem vivos terão os corpos transformados, serão arrebatados, né? No dia do arrebatamento, a Bíblia fala nesse fenômeno, né, que acontecerá. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver falando sobre esse acontecimento, né, que vai acontecer, que é o arrebatamento. Então, Cristo, ele é a primícia dos que dormem, né? Cristo foi o primeiro a ressuscitar para não tornar a morrer. Cristo foi o primeiro a ressuscitar e depois os que morreram em Cristo também hão de ressuscitar. Os que estiverem vivos terão os corpos transformados, né? Os corpos transformados serão arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos ares. Então, meus irmãos, a eternidade é uma realidade, né?
Nós vivemos, meus irmãos, em uma sociedade em que há uma inversão de valores, mas em Isaías capítulo 20 e Isaías capítulo 5 e versículo 20, a palavra de Deus diz: ai dos que ao mal chamam bem. E Jesus, ele diz na Bíblia que tudo passa, mas as palavras dele não hão de passar. E, meus irmãos, eu gostaria de levar os irmãos no livro de Isaías, capítulo 43 também, e está lendo um versículo que se encontra no capítulo 43 de Isaías, e versículo 21, que diz aqui: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, Deus, ele nos criou para que nós louvasse a ele, né? Adorasse a ele. Glória a Deus. Então, o povo de Deus é criado para louvar a Deus. Tudo foi criado para o louvor de sua glória. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é só você juntar os versículos em Gênesis. Deus, ele ali no início, você vê no início de Gênesis que Deus, ele criou todas as coisas, né? Do nada Deus criou todas as coisas. Depois de criar o céu e a terra, criou o ser humano, imagem e semelhança dele, e o ser humano era para ser ligado com o céu. Quando Adão e Eva pecaram, declarando assim a sua independência, houve ali um desprendimento, né, uma separação. O ser humano ficou perdido sem Deus. E depois Deus, pela sua infinita misericórdia e por amar a humanidade, em João 3,16 diz que ele enviou Jesus para morrer pelo nosso pecado. Então hoje Jesus, ela é a ponte que nos liga até Deus. Então, meus irmãos, esse vazio que ficou dentro do ser humano por causa da separação da comunhão com Deus, então esse vazio, muitos, eles tentam preencher com o materialismo, com os prazeres desse mundo, né, incluindo o dinheiro e outras coisas, que eles tentam preencher esse vazio, mas eles não vão conseguir nunca, porque esse vazio, ele só é preenchido com Deus, né? Esse vazio, ele só consegue preencher, trazer a paz interior, né? Ele só consegue ter a paz interior quando ele receber Jesus Cristo na sua vida, aceitando ele como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Isso vai trazer paz espiritual, vai trazer uma paz interior. E essa paz não depende dos acontecimentos ao nosso redor. Não depende. Essa paz e essa alegria, ela vem de dentro para fora, então ela não depende dos acontecimentos exteriores, né? Os acontecimentos ao nosso redor, porque é uma paz que é o Espírito Santo que dá. Glória a Deus. Meus irmãos, e Jesus Cristo diz que ele é a porta, né? Nós vemos isso escrito no livro de João. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 10 e versículo 9, Jesus Cristo diz, né? João 10, versículo 9, Jesus diz que ele é a porta, né? E ainda no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que ele é o caminho, né? Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus diz que a porta é estreita.
Jesus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado, né? Mas é o que nos conduz à salvação. Jesus é a porta e é o caminho. A porta, você entra, né? Essa porta que é Jesus Cristo. É a porta estreita e o caminho apertado. Então, por esse caminho apertado, é o caminho que você precisa caminhar, porque é esse caminho que é Jesus Cristo e é o que te leva até Deus, é o que te conduz à salvação. Glória a Deus, aleluia, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nesse caminho, meus irmãos, você anda, né? Porque por um caminho você caminha, né? Você anda. E Jesus disse que Ele é o caminho, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você que não aceitou Jesus Cristo ainda, aceite Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida. E Jesus, Ele só é Salvador de quem Ele também é Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado e santo é o nome do Senhor. Então aceite Jesus Cristo, Salvador, e permaneça andando por esse caminho, porque Ele disse que Ele é o caminho que te conduz à salvação. Glória a Deus. Então esse caminho ele é apertado. A porta é estreita, o caminho é apertado. Nós não podemos olhar para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, mas seguir somente para frente, porque esse caminho é Ele que nos conduz à salvação. Amém? Soberano e eterno Pai, Senhor meu Deus, mais uma vez, Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa porção bíblica, Senhor, por mais esta palavra, Pai. Esta palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos ensina, Pai, que nos dá a tua direção, meu Senhor. Eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue, Pai, nos dando a tua direção, meu Senhor. Que o Senhor continue nos guiando, Pai. Que o Senhor continue nos dando discernimento da tua palavra, meu Pai. Que o Senhor continue nos ensinando a andar em teus caminhos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, protege, Senhor, abençoe e protege cada um que vai estar ouvindo esse áudio, Pai. Eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.